Livro Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. Parte 3. Mentalidades de Deserto. Capítulo 17. Alguém faça para mim. Não quero assumir a responsabilidade. Mentalidade de deserto número 2. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Gênesis 11:31. A responsabilidade é frequentemente definida como nossa resposta à habilidade de Deus. Ser responsável é responder às oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Deus deu ao pai de Abraão uma responsabilidade, uma chance de responder à sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã, mas em vez de ir o caminho todo com o Senhor, ele escolheu parar e se estabelecer em Arã. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas como Tera, muitas vezes jamais terminamos o que começamos porque entramos e percebemos que há mais que arrepios e entusiasmo. A maioria dos novos empreendimentos é estimulante simplesmente porque são novos. O excitamento carregará uma pessoa por um pouco de tempo, mas ele não a levará a cruzar a linha de chegada. Muitos crentes fazem o que a Bíblia diz que Tera fez. Eles partem para um lugar e se estabelecem em outro lugar ao longo do caminho. Eles ficam cansados ou exaustos. Eles gostariam de terminar seu trajeto, mas realmente não querem a responsabilidade que vem com isso. Se alguém o fizesse por eles, eles adorariam colher a glória, mas isso simplesmente não funciona assim. Responsabilidade pessoal não pode ser delegada. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Êxodo 32, 30 a 32. Em minha leitura e estudo, notei que os israelitas não queriam assumir responsabilidade por nada. Moisés fazia as orações deles, ele buscava a Deus por eles, ele até mesmo se arrependeu por eles quando se envolveram em problemas. Êxodo 32, 1 a 14. Um bebê não tem nenhuma responsabilidade, mas à medida que a criança cresce, espera-se que assuma mais e mais responsabilidades. Um dos principais papéis de um pai é ensinar seus filhos a aceitar a responsabilidade. Deus deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos. O Senhor me deu uma oportunidade para ser ministra em tempo integral, para ensinar sua palavra no rádio e na televisão nacional, para pregar o Evangelho em todos os Estados Unidos e em outros países. Mas asseguro que há o lado da responsabilidade desse chamado, do qual muitos nada sabem. Muitas pessoas dizem que querem ser ministro porque pensam que isso é um evento espiritual contínuo. Muitas vezes as pessoas se inscrevem para um emprego
em nossa organização, pensando que a maior coisa que poderia acontecer com elas seria tornar-se uma parte de um ministério cristão. Mais tarde, descobrem que têm de trabalhar lá o mesmo que em qualquer outro lugar. Têm de se levantar e chegar lá na hora, submeter-se à autoridade, seguir uma rotina e etc. Quando as pessoas dizem que querem vir trabalhar conosco, digo-lhes que não flutuamos em torno de uma nuvem o dia inteiro cantando aleluia. Trabalhamos e trabalhamos muito. Caminhamos em integridade e fazemos o que fazemos com excelência. Claro, é um privilégio trabalhar em um ministério, mas tento mostrar aos novos candidatos que quando os arrepios e a excitação tiverem diminuído, eles nos encontrarão esperando deles altos níveis de responsabilidade. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, ou um que viaja com passos vagarosos, mas com certeza que se aproxima, e a tua necessidade como um homem armado, tornando-o desamparado. Provérbios 6, 6-11. Essa mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham era uma das coisas que os mantiveram por 40 anos no deserto, fazendo uma viagem de 11 dias. Gosto de ler essa passagem de Provérbios, na qual nossa atenção é chamada para a formiga, que, sem ter qualquer supervisor ou capataz, supre a si própria e a sua família. Pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as, realmente jamais farão qualquer coisa grande. Aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém está olhando, também não irão longe. Devemos ser motivados de dentro para fora, não de fora para dentro. Devemos viver nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele vê tudo e que nossa recompensa virá dele se persistirmos em fazer o que Ele nos pediu. Muitos chamados, poucos escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20:16. Certa vez, ouvi um professor de Bíblia dizer que esse verso significa que muitos são chamados ou lhes é dada uma oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas poucos desejam assumir a responsabilidade para responder a esse chamado. Como mencionei em um capítulo anterior, muitas pessoas têm força de desejo, não força de caráter. Pessoas com mentalidade de deserto querem ter tudo e fazer nada. Levante-se e vá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, toma o seu lugar, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué 1:1-3. Quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto e ele devia tomar o seu lugar e conduzir o povo através do Jordão à terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. O mesmo é verdade para nós quando nos adiantamos para reclamar nossa herança espiritual.
Jamais teremos o privilégio de ministrar sobre a unção de Deus se não desejarmos assumir nossa responsabilidade seriamente. Agora é tempo favorável. Quem somente observa o vento e espera que todas as condições sejam favoráveis, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Em 1993, quando Deus mostrou a mim e ao David que Ele queria que fôssemos à TV, Ele disse: "Estou lhes dando a oportunidade de ir à televisão, mas se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela jamais se apresentará a vocês de novo." Talvez, se Deus não nos deixasse saber que a oportunidade era para aquele momento em particular apenas, poderíamos ter procrastinado. Afinal de contas, estávamos finalmente em uma posição em que poderíamos nos sentir confortáveis. Por 9 anos estivemos no processo de dar à luz ao ministério Vida na Palavra. Agora Deus subitamente estava nos dando uma oportunidade para alcançar mais pessoas, o que desejávamos fazer de todo o nosso coração. Entretanto, para fazer isso, teríamos de deixar nossa posição confortável e assumir novas responsabilidades. Quando o Senhor pede ao seu povo que faça alguma coisa, há uma tentação para esperar por uma época conveniente. Atos 24 e 25. Há sempre uma tendência para reter até que não nos custe nada ou não seja tão difícil. Encorajo-o a ser uma pessoa que não tenha medo de responsabilidade. Ao encontrar resistência, você construirá sua força. Se fizer apenas o que é fácil, sempre permanecerá fraco. Deus espera que sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo o que Ele nos dá. Façamos alguma coisa com isso que produza bom fruto. Se não usarmos os dons e talentos que Ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que Ele nos tem confiado. Esteja preparado. Vigiai, pois, dai muita atenção e sede cautelosos e ativos, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25 e 13. Mateus 25 é um capítulo da Bíblia que nos ensina o que devemos estar fazendo enquanto esperamos a volta do Mestre. Os primeiros 12 versos mostram as 10 virgens, 5 que eram tolas e 5 que eram sábias. As tolas não queriam fazer nada de extra para estarem certas de que estavam preparadas para encontrar o noivo quando ele retornasse. Elas fizeram o estritamente necessário para o que poderiam passar. Elas não queriam andar a milha extra, então levaram apenas a quantia de óleo que precisavam para suas lâmpadas. As virgens sábias, entretanto, foram além do que elas absolutamente precisavam fazer. Elas levaram óleo extra para se assegurarem de que estavam preparadas para uma longa espera. Quando o noivo veio, as tolas descobriram que suas lâmpadas estavam se apagando e elas, claro, queriam que as sábias lhes dessem do óleo delas. É isso que geralmente acontece. Pessoas preguiçosas e procrastinadoras sempre querem que aqueles que trabalham duramente e assumem suas responsabilidades façam por eles o que eles mesmos deveriam estar fazendo. Use o que lhe foi dado. Servo mau e negligente. Mateus 25 e 26. Mateus 25, então, registra uma parábola de que Jesus contou sobre 3 servos aos quais foram dados talentos que pertenciam ao mestre deles. O mestre, então, viajou para um país distante.
esperando que seus servos tomassem conta de seus bens enquanto ele estava ausente. O homem que recebeu 5 talentos usou-os. Ele os investiu e ganhou outros 5. O homem a quem fora dado 2 talentos fez o mesmo. Mas o homem a quem foi dado 1 talento o enterrou no solo, porque estava muito amedrontado. Ele estava com medo de sair e fazer qualquer coisa. Ele teve medo da responsabilidade. Quando o mestre retornou, ele elogiou os 2 servos que haviam tomado os talentos que ele lhes havia dado e tinha feito alguma coisa com isso. Mas ao homem que enterrou seu talento e nada tinha feito com ele, o mestre lhe disse: servo mau e negligente. Ele então ordenou que seu único talento lhe fosse tirado e dado ao homem com os 10 talentos, e que o servo preguiçoso e negligente fosse severamente punido. Encorajo-o a responder a habilidade que Deus tem colocado em você, fazendo tudo o que você puder com ela, para que quando o mestre retornar, você possa não apenas dar-lhe o que ele lhe deu, mas outro tanto. A Bíblia claramente nos mostra que a vontade de Deus é que produzamos bons frutos. João 15:16. Lançando o cuidado, não a responsabilidade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, dançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Não tenha medo da responsabilidade. Aprenda a lançar seu cuidado, mas não sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialista em lançar seu cuidado. Elas se tornam tão confortáveis que também lançam sua responsabilidade. Ajuste sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada só porque parece desafiador. Lembre-se sempre de que, se Deus lhe dá tudo o que você pede, há uma responsabilidade que vem junto com essa bênção. Se você tem uma casa ou um carro, Deus espera que você tome conta disso. Demônios da preguiça podem atacar sua mente e seus sentimentos, mas você tem a mente de Cristo. Você certamente pode reconhecer o engano do diabo e ir além dos seus sentimentos e fazer o que sabe que é certo. Pedir por alguma coisa é fácil. Ser responsável por ela é a parte que desenvolve o caráter. Recordo-me de uma época em que fiquei tentando convencer meu marido a comprar uma casa perto de um lago, um lugar onde pudéssemos ir para descansar, orar e estudar, um lugar para fugir de tudo. Disse-lhe como seria maravilhoso, como nossos filhos e netos poderiam usufruí-la e mesmo como poderíamos levar nossa liderança para lá e ter encontros de negócios e tempos gloriosos em oração juntos. Tudo parecia muito bom e era muito bom para meu emocional, mas Dave ficava me dizendo tudo o que teríamos de fazer para cuidar dela. Ele me lembrou de como já éramos ocupados e que não tínhamos tempo para assumir a responsabilidade de outra casa. Ele me falou sobre o cuidado com a grama, a manutenção, os pagamentos e etc. Ele disse que seria melhor alugar um lugar quando precisássemos sair e não assumir a responsabilidade de ter um. Eu estava olhando para o lado emocional do assunto e ele para o lado prático. Sempre que tomamos uma decisão, devemos olhar para ambos os lados. Não apenas o que será agradável, mas a responsabilidade que exigirá. Um lar junto a um lago é perfeitamente bom para aqueles que têm tempo para colocar nele,
mas nós realmente não tínhamos. Bem no íntimo eu sabia disso, mas de vez em quando, durante um ano, tentei convencer Dave a comprar um. Estou feliz porque ele se manteve firme. Se ele não tivesse, tenho certeza de que teríamos comprado a casa, a manteríamos por algum tempo e provavelmente acabaríamos por vendê-la, porque dava muito trabalho. Quando isso terminou, amigos nossos compraram uma casa junto ao lago e nos deixam usá-la quando nossa agenda e a deles permitem. Se você for sábio, descobrirá Deus satisfazendo suas necessidades. Qualquer um andando na mente de Cristo caminhará em sabedoria, não em emoções. Seja responsável.